Olá, meu nome é Clara Monteiro, sou diretora comercial do Econ, Encontro de Negócios das Américas, e estamos aqui hoje com Rafael Nani, gestor patrimonial e consultor financeiro, para contar um pouquinho sobre a sua história aqui nos Estados Unidos. É uma honra recebê-lo, Rafael. Conta um pouquinho para a gente quem é Rafael Nani e como foi sua trajetória até chegar nos Estados Unidos. Oi, Clara. Oi, pessoal, tudo bom? Então, contando um pouco de mim, sobre mim, eu sou consultor e gestor financeiro aqui nos Estados Unidos. A minha trajetória começou em 2012, quando eu fiz o intercâmbio para cá. Nesse intercâmbio, eu comecei a investir no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, né? Cheguei a voltar para o Brasil para me formar na faculdade, em administração, e em 2015 eu voltei para cá, me mudei de vez, comecei a empreender, né, junto com meus investimentos em real estate, né? Comecei a empreender, tive meus negócios e eventualmente, né, migrei para esse mercado financeiro, né? Que aí depois eu fui descobrir que eu poderia ter, tendo o mesmo ganho em real estate de mercado imobiliário, eu poderia ter no mercado financeiro, né? Mas enfim, uma coisa que demorou alguns anos para eu descobrir isso. E conta pra gente o que faz um consultor financeiro, Rafael. Consultor financeiro, a gente ajuda, né, os clientes a entenderem qual o estado financeiro deles, quais são os objetivos e necessidades. Então, assim, o mais importante é a gente sempre proteger o patrimônio do cliente, né, e com isso, a partir disso, atender as necessidades que ele venham ter no futuro. Muito interessante. Há quanto tempo você faz isso? Hoje eu estou no mercado, eu estou aqui há 10 anos, né, no mercado financeiro, no mercado americano. Na parte financeira, eu estou mais ou menos há uns 4, 5 anos. E quais são as suas qualificações mais relevantes e credenciais? Hoje eu sou full certificado, estou em todos os certificados, né, como Financial Advisor, tenho três das provas, SI, Série 7, Série 66, enfim, tem todas as certificações e graduações, mas também, né, o estudo é contínuo, né, todo ano a gente tem que manter estudando para conseguir, né, manter as licenças. E também acompanhando o mercado, muito importante mesmo. Qual a sua filosofia de investimento? Minha filosofia de investimento é pensando sempre na proteção do patrimônio, né? O, Porque quando o cliente chega para a gente, né, depois de todos aqueles anos que ele trabalhou, que ele conquistou aquele patrimônio, o mais importante é proteger o patrimônio no long term, né, ao longo prazo. E com isso, né, atender, né, dependente da necessidade do cliente. Então, assim, a gente sempre vai olhar, né, o cliente de forma específica, né, entender não só as necessidades quantitativas, mas as qualitativas também. Quais são os objetivos, né, do indivíduo e da família, muitas vezes, né? Como que a gente vai proteger esse patrimônio? Eles precisam de certa liquidez, os rendimentos. Hoje a pessoa já se aposentou, ela vive desses rendimentos. Então, como viver desses rendimentos sem que lá na frente esse dinheiro acabe eventualmente, entendeu? Então, realmente solucionar, né, essa solução para o cliente. E o que a gente diz muitas vezes é a dolarização é a melhor forma, né? Trazer esse dinheiro para cá, né? Não ficar numa moeda fraca, né? E ter o seu dinheiro numa moeda forte como o dólar, né? Tendo o seu patrimônio protegido e tendo os rendimentos também em dólar. Claro, cada caso é um caso. Como você faz essa abordagem personalizada para cada indivíduo, cada perfil de cliente? Então, o importante é a gente sentar com o cliente, ouvir, né? Primeiro entender o que ele está procurando, quais são os anseios dele, né? E de que forma a gente pode ajudar, né? E traçar um planejamento para que isso aconteça, né? Você monitora regularmente os portfólios dos clientes? Com certeza. Hoje, a gente monta um planejamento que muitas vezes, assim, já tem muitas proteções dentro do portfólio, mas, assim, minimamente uma vez a cada trimestre eu sento com cada cliente, a gente dá uma reavaliada na carteira, no portfólio, entende se alguns objetivos mudaram ou não, né? Porque a gente nunca sabe, às vezes algumas coisas podem acontecer, um ente pode, pode passar, alguém pode ficar doente, então, assim, o mais importante é a gente sempre estar preparado para as coisas que possam surgir nas nossas vidas. E além da gestão patrimonial, você também faz a consultoria financeira, não só financeira, mas o planejamento sucessório? Com certeza, porque aqui não é só a parte, né, onde eu vou colocar meu dinheiro, o que eu vou comprar. Quais são os instrumentos que a gente vai utilizar?
será que esses instrumentos eles estão economizando na parte de imposto também? Porque também não adianta a gente bolar uma baita estratégia de investimento e no final você acaba pagando muito imposto, né? Então, assim, o planejamento tributário, financeiro e sucessório ele tem que estar junto. Então, assim, a gente olha da estrutura do cliente, se há necessidade, se hoje a estrutura faz sentido, atende às necessidades do cliente. Depois a gente vai na parte do planejamento financeiro para entender a necessidade de fluxo de caixa que o cliente tem, as necessidades de repente, ele tem uma dívida, alguma coisa nesse sentido. E depois, para o final, a gente vai na parte de alocação e seleção de ativos. E que a gente tem que entender, depois de tudo isso formatado e planejado, ok, a gente vai considerar onde que esse dinheiro tem que estar alocado para ter o melhor benefício através disso. Quais são as taxas e custos além do seu serviço? Então, hoje, aqui nos Estados Unidos, ele é um pouco diferente do Brasil. O Brasil está mais acostumado na parte de corretagem. Então, vamos dizer assim, toda vez que você compra ou vende um ativo, você paga uma comissão. Aqui nos Estados Unidos é diferente. A gente, né, para os Estados Unidos, isso já é uma coisa mais antiga. Aqui a gente usa uma taxa anual, em que ele é referente ao valor investido da sua carteira, né? A gente tem uma porcentagem, e ele é dividido trimestralmente, que eu acho muito mais justo justo e honesto, vamos dizer assim. Porque a gente também divide, né, junto com o cliente esse risco e, né, o objetivo é sempre que esse capital acumule e valorize. Então, assim, a cada trimestre é cobrado, né, essa taxa anual, que hoje é mais ou menos 1%, né, depende do valor investido, e ela é dividida em 4 vezes. Então, se for 1%, é 0,25 cada trimestre, né, e ele sempre é ponderado pelo valor da carteira no período. Você tem alguma história de sucesso de um cliente que possa estar compartilhando com a gente? Ah, sim, eu tenho algumas histórias, mas assim, o que mais me chama a atenção é muito engraçado, porque a gente tem aquele cliente que tem os seus 30, 34 anos, que, né, já tem um rendimento, já quer investir, já quer se planejar, que é legal, ele tem um tempo, né, então ele pode já planejar melhor pro aposentadoria, que é uma mentalidade hoje que muita gente tem, que é importante. E que esse cliente ele tem normalmente, né, tem menos capital, menos recursos, mas assim, é mais tranquilo. Do que aquele cliente muitas vezes que já está nos seus 50, 60 anos, já tem um patrimônio, né, bem maior, só que você vê que ele está muito mais receoso. Por quê? Porque hoje ele não está fazendo mais renda, ele não trabalha mais, ele já está aposentado. Então, o medo que ele tem de que, né, eventualmente esse dinheiro não vai dar, não vai ser o suficiente até o final, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, o meu trabalho principalmente é tentar suavizar isso. Então, graças a Deus, hoje é muito gratificante ver isso, essa paz que muitas vezes a gente consegue passar na vida dos nossos clientes. Porque não só o planejamento e a gestão do patrimônio é você planejar sonhos. E cada pessoa tem um sonho diferente. É um imóvel, um carro. Como você ajuda os clientes a se prepararem e se planejarem para as adversidades do cenário econômico? Então, eu falo que a gente sempre tem que estar posicionado de forma que a gente se proteja das ameaças, mas também esteja posicionado para que a gente agarre as oportunidades quando elas surgirem. Então, assim, por exemplo, hoje no cenário a gente tem uma taxa de juros americano alto, né? Então, isso para o mercado acionário já não é tão atraente. Só que, né, com taxa de juros alta, seria interessante a gente estar mais alocado, né, na parte de renda fixa. Então, tem oportunidades lá. Então, é uma forma de você estar hoje, né, protegido, né? E também caso e tenha, porque aqui o mercado de renda fixa, muitas pessoas não sabem, ele é muito líquido. Então, a gente sempre tem a oportunidade, né, de repente sair de uma posição caso seja necessário. A maioria dos seus clientes são brasileiros, hispanos, vocês atendem todos os Estados Unidos? Como funciona? Então, é internacional. A maioria dos nossos clientes são brasileiros, sim, mas eu tenho de tudo. Eu tenho japonês, italiano, Estados Unidos inteiro, Nebraska, Califórnia. Então, assim, é bem diversificado isso aí. Então tem muito atendimento online também, né? Ah, tem, remoto. Quais são as habilidades que um gestor financeiro deve ter?
Eu acho que ele tem que ter a sensibilidade da pessoa, tem que ser o que a gente diz aqui nos Estados Unidos, people's person, né? De muitas vezes a pessoa tem uma necessidade, ela tem aquilo, mas você tem que entender que às vezes ela não está confortável, e aí você tem que entender por que ela não está confortável, ou se de repente ela não entendeu aquilo que está sendo feito. O mais importante é que o cliente entenda o que está sendo feito na carteira, no portfólio, as estratégias estão sendo executadas e por que aquilo está sendo feito. Entendeu? Então isso para mim é o mais importante, é você estar sempre ligado ao seu cliente, dar aquela ligada, como que você tá tudo bem, sua família, filha, cachorro. Então assim, você tá próximo do cliente para mim é fundamental. É porque você está ajudando na vida dele, né? Com certeza. Então está diretamente ligado. Esse contato ele é mensal, semanal, você tem um planejamento. Tudo depende de cada caso, né? Alguns casos a gente requer que a gente esteja mais próximo, né? Alguns casos, quando não precisa dessa regularidade, mas assim, eu não passo de pelo menos um trimestre sem fazer uma reunião personalizada, dar uma olhada na carteira a fundo. Muitas vezes a gente nem muda nada, né? Mas assim, tem que ter esse contato, tem que ter esse contato, porque a gente às vezes o cliente está passando por tanta coisa que ele não para, fala assim, não, deixa eu ligar para o Rafael, deixa eu falar com o Rafael. Não, então a gente tem que estar em cima, tem que estar acompanhando, então isso é muito importante. E as pessoas elas fecham um pacote de consultoria, como funciona? Não, então, é como eu falei, né, Natasha, hoje a gente faz um financial planning, né, que é o planejamento financeiro, que muitas vezes a gente monta essa estratégia e tem um custo, né, ou a gente só faz a parte de alocação e investimento, que aí, como eu te falei, tem aquela cobrança, né, do FII anual, que você só paga aquilo e não paga mais nada. Então não tem nem nada escondido. Aqui nos Estados Unidos é um mercado extremamente regulamentado, que você tem que estar com isso muito aberto. Eu sei que no Brasil, né, já não é tanto assim, mas é que realmente a gente tem uma responsabilidade fiduciária com o cliente. Então, o interesse do nosso cliente tem que estar sempre acima dos nossos. Isso é muito importante porque aqui nos Estados Unidos, se você acaba sendo, aqui tem muito processo, né? Então se você acaba sendo processado, você como financial advisor, você responde com seus próprios ativos. Então isso aqui é muito sério. Transparência, ela é essencial. Uhum. Muito obrigada, Rafael, por estar compartilhando um pouquinho da sua trajetória, do seu dia a dia com a gente e por que deveríamos contratar o seu serviço. Fala, se vende para a gente um pitch de 5 minutos. Tá bom. Então, o mais importante que eu falo pro pessoal aí do Brasil é hoje a importância de dolarizar, né? Todo mundo fala dolarizar, 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 mas o que é dolarizar, né? Eu abro uma conta lá no aplicativo, mando dinheiro em dólar, eu compro um imóvel. Sim, existem diversas formas de dolarizar e assim, sempre é interessante. Por quê? Porque anualmente, né? Se você anualizar nos últimos 20 anos, independentemente de variação, o real ele se desvaloriza a partir de 8% ao ano, né, perante o dólar. Então, essa informação em si já diz muito sobre a moeda, né, o real comparado ao dólar. Além disso, eu falo com pessoas que investem no Brasil. Então, as pessoas normalmente elas investem e para mim o mais importante de investimento é a parte de diversificação, né? Você diversifica para diminuir sua exposição, os seus riscos, né? Proteger realmente o seu capital. E hoje o Brasil ele é responsável apenas por 2% do mercado acionário do mundo, sendo que os Estados Unidos é 60% e além disso aqui você tem acesso a todos os ativos do mundo. Então, eu pergunto para você, né, pessoa que investe no Brasil, você está investindo, todo o seu capital está alocado em 2% do mundo. Você realmente está diversificado? Essa aqui é a pergunta que eu faço, pessoal. Então, eu vejo que é uma necessidade, pelo menos parte do seu capital tem que estar dolarizado, tem que estar rendendo em dólar, tem que estar protegido, porque infelizmente hoje no Brasil a gente tem uma instabilidade política muito alta e a gente nunca sabe, né? Hoje tem um presidente, amanhã tem outro, aí tem alguém no Congresso ou no Supremo, enfim. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, diversificar seu patrimônio, principalmente dolarizar, tendo uma moeda forte, acho que é fundamental hoje para quem vive no Brasil. Perfeito. Então é isso, galera. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada novamente, Rafael. E venham para o Econ
que ele estará lá para ajudar você que quer dolarizar seus recursos e gerir seus patrimônios. Obrigado, Clara. Obrigado, pessoal. Eu espero vocês lá.